Amados, boa noite, linda sexta-feira, a penúltima do mês, e estamos encerrando outubro. Que bênção! E nós rogamos a Deus bênçãos para todos, a nossa gratidão muito eterna para todos que acompanham os nossos estudos. E os nossos estudos, por incrível que pareça, nós estamos já na lição 110. São 110 sextas-feiras que a gente se reúne no amor para conhecer dessas belezas, para que sejamos mais felizes em nossa caminhada. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, nem Jesus. Ele falou com todas as letras: no mundo tereis as tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. E nós estamos numa caminhada linda de estudos, reunião com a nossa família espiritual, e a gente vai percebendo que é muito grande essa energia em que você passa a receber, e eu também passo a receber de quem vai entrando conosco, ou quem vai vir depois, porque é tudo só amor e é uma noite memorável. Então, entrando já conosco, a Gláucia de Guaratinguetá. Boa noite, princesa, boa noite. E que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe grandemente o seu lar, abençoe o seu trabalho no ganha-pão, o seu trabalho de amor com relação às pessoas. Abençoe todas as pessoas que te cercam, que convivem com vocês, todas. E que Jesus também abençoe os seus pensamentos, as suas atitudes. Porque é aqui que tudo se direciona. Então vamos para o Livro dos Espíritos, essa bênção que está sendo estudado agora também em São Carlos por um grupo de amigos, começando o comecinho, e nós já estamos na questão 541, nós estamos lá longe já estamos quase terminando deste livro, o segundo livro. Aí nós vamos depois entrar nas leis morais. Essa é muito bom, tudo é bom. Então tá, vamos lá. Olha a questão. É o livro 2 ainda, é o livro 2, o capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E agora, olha o que o Kardec se preocupou lá há 160 anos. Os espíritos durante os combates. Oi, Silvia Amada, boa noite, linda, boa noite. Então, veja bem, os espíritos durante os combates. Então, você começa a perceber assim: guerra do Hamas, Jerusalém, fome, completamente uma desgraça física, moral, entende? Você vê aí a Rússia, você vê a Ucrânia, mas brigam por quê, gente? Por terra. Alguém vai ficar com a terra? Aí você começa a pensar, por isso que a nossa prosa
eu gosto bastante porque eu também reflito. Como que o Hitler, que era um líder, frequentava até a Igreja Católica, tinha essa ideia, esse pensamento, que a raça mais pura era a ariana. Quer dizer, judeu não é gente, aquele povo da Irlanda, Holanda, Polônia, não, tudo tinha que mandar matar. Que é isso? Que influência é essa? E que poder é esse? E aí, não vai longe, vocês vão vendo, nas colocações até pequenas, no município, um quer uma coisa, outro quer outra, um ajuda uma entidade, um ajuda a outra, todos precisam de auxílio. Aí você vê em nível de Brasil, como é que pode? Agora, ouvi hoje, olha comigo, pensa comigo, que o presidente da República soltou uma lei, não vou falar o número que eu não vou lembrar, que as criaturas portadoras de deficiência, os chamados excepcionais, das APAES, deverão ser incluídos nas escolas comuns. Mas como? Nós não temos... Olha, posso falar assim porque vivi a vida inteira isto, trabalhando na educação. Veja bem, 30 anos de desconforto e aluno analfabeto com 12 anos. Mas analfabeto, você quer chorar, que não sabe ler. E é promovido? Ainda bem. E agora, com esta colocação, gente, como que as escolas, se hoje não conseguem alfabetizar como se fazia naqueles tempos passados, como que vai tratar um excepcional na sala de aula? Vai ficar no canto, não vai fazer nada. Que inclusão é essa? Eu não entendo, entende? Eu não entendo. Fico assim, eu só sei orar e trabalhar aonde eu estou. Aí é o controle dos velhos tempos. Sabe, passa de lição. Não sabe, não passa de lição. É isso aí, acabou. Então, você vai vendo que o Kardec tinha essa preocupação. Por que guerra? E o que fazem os espíritos de luz, os benfeitores, que vê aquela coisa e não consegue? Vê no livro Nosso Lar, quando foi na última guerra mundial, a segunda, os espíritos saindo todos para ir auxiliar os indivíduos que estavam sendo mortos na Segunda Guerra Mundial. De avalanche, entende? Um trabalho excepcional. E o homem não muda. O homem perdeu o endereço de Deus. É essa a nossa luta. E por que, dona Val, a senhora faz live há 6 anos? Até morrer. Por quê? Tentando abrir umas mentes, não é para ser espírita, católico, não, cristão, o bem. Veja o outro como seu irmão real, necessitado, entende? E faz a sua parte em auxiliá-lo. Para de olhar só no seu umbigo. Eu sei que é difícil, mas é para aproveitar essa reencarnação. Esta é decisiva. Essa é decisiva, gente. Ou vamos para um plano melhor ou pior, porque tudo vai ser contado.
Então, aí o Kardec tinha essa preocupação. Como é que pode? O que faz os espíritos que não cessam de auxiliar e de intuir? Ah, dona Val, acontece que, de acordo com o que você pensa, é o que você recolhe. Pensou negativo, vai estar assessorado pelas sombras. Estamos nesse capítulo. Pensou positivo, auxiliar o outro, ser benevolente com os pais que estão velhos. Agora é uma luta com os idosos aqui de Bitinga, a gente está se intrometendo no meio, vai dar certo? Por quê? Porque os pais estão sendo descartados pelos filhos. Ah, sabe, lá é melhor para o senhor ficar, porque... Você veja, então, tudo, a doutrina esclarece com amor. E aqui, nesse capítulo, os espíritos, durante os combates, as guerras, como é que agem? Mas vamos pensar também durante os combates internos, os combates familiares, entende? É tudo bem comparado e bem refletido. Nós não podemos passar de forma aleatória. Ah, não é comigo. Ah, não é. Tudo está no seu contexto, entende? E isso a gente fala com muito amor, para que haja assim, uma conexão com a espiritualidade, uma mudança da criatura. É necessário, não? Aí chegando Deise Maria do Prado, lá de Angra dos Reis, bonita, linda, um abraço no esposo. Oi filha, tudo bem? Espero que você esteja ótima, se Deus quiser. Joana Lei, boa noite querida, boa noite Joana. Então vamos lá, como que isso é importante saber. Na questão 541 está assim: em uma batalha há espíritos que assistem e sustentam cada lado. Pensa comigo. Sim. Resposta: sim. E que estimulam a coragem do lado que ele está. Aqui eles tomam partido como você toma partido das coisas. Entende? É igual. Um torce para o Palmeiras, outro torce para o... Não é assim? É igual. Depende do nosso pensar. Não tem milagre, não tem nada diferente do que isso. E aí ainda continua. Os antigos, outrora, representavam os deuses tomando partido por tal ou tal povo. Esses deuses não eram senão espíritos representados sob figuras alegóricas. Vocês percebem comigo? 2000 anos se passaram. Jesus, no seu messianato, perseguidíssimo por 3 anos, na pregação da Boa Nova. Muito bem. E quando ele olha do monte de Jerusalém esplendorosa, com o seu templo magnífico, tudo dinheiro, ele, Jerusalém, Jerusalém. Quer dizer, até quando vocês não vão acreditar no Deus amor? Por quê? Porque olho por olho, dente por dente, você faz, você vai pagar. Não existe mais. É acolhimento, é aquela paciência, é a tolerância. Então, está aqui. Sim, eles tomam partido, sim. E aí, vocês vão entendendo.
Na 542, fala assim, uma pergunta que o Kardec faz. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido pela injustiça? Ou seja, pelo que já vimos, você vai saber que os iluminados, os esclarecidos, os cristianizados, eles tomam o lado da justiça. E os menos esclarecidos, aqueles ainda ligados ao poder, à matéria, à maldade, ficam do lado da injustiça. Aqui a pergunta é clara. Agora a resposta. Sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Pensa na nossa casa. Pensa na nossa casa. Eu estou sempre avaliando isso. Entende? Chega uma funcionária de cara feia. Se você estiver vibrando no padrão dela, você vai ficar mal o dia inteiro. Mas se você, olá, bom dia, vamos lá, muda o padrão, fica bem o dia inteiro. Gente, é isso que o Kardec quer mostrar para nós. Nós não vamos nos imiscuir nas lutas de Ucrânia, de Rússia, de Hamas, de Palestina. Não! Vamos primeiro trabalhar as nossas guerras interiores, as nossas imperfeições interiores. Porque a gente pensa, não, eu sou bonitinha. É nada. É nada. Nós temos muito, muito a aprimorar. Muito, muito. É só você sentir, às vezes, entre aspas, não é? De um modo geral. Um filho não liga, uma filha não liga, o outro não liga no dia do aniversário, o outro vem correndo, sai embora. É isso aí. Então, isto é para saber. É para saber. Tem que ficar de um lado ou de outro. Então, sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Por que separação de casais? Por que um homem trai uma mulher à toa porque ela envelheceu? Por que o indivíduo bebe desmesuradamente para ficar feliz e perde tudo, que é a família? Ele está nessa companhia dos inferiores, porque ele não procura através da oração. Não é para ser espírita, orar. Amanhã não, domingo, Amélia Rodrigues traz uma lição sobre a oração que eu falei, meu Deus, é tudo isso. E quem ouvir vai orar muito mais, porque energia é força. É isso aí. Então você veja bem aqui. Tem um espírito que quer a sua separação, quer que você coma, quer que você se drogue, quer que você beba. Se você não está fazendo, quer que seu filho faça. E qual é o caminho, dona Rodrigues? Orar. Orar. Evangelho no lar. Orar. Cita o nome. Cita o nome. É preciso, gente. Não é, nós não estamos brincando de fazer de conta de viver. Nós estamos vivendo uma reencarnação preciosa, entende? E sabendo aqui que tem espírito que quer que mãe fique contra filho, filho contra o pai. Tem, claro que tem. E pensa só na destruição. E para esses espíritos, a guerra é a guerra. Não interessa.
A justiça da causa pouco importa. Ele se compraz de ver a confusão, gente. Numa reunião de pessoas que está tratando, vamos colocar assim, olha, tratando dos cuidados com os idosos. Ah, mas escuta uma coisa, mas a família não pode cuidar? Não, não quer. Então vai pro promotor. O promotor quer que ache um lugar. Tá bom. Ah, tá bom. Onde que vai pôr? Ninguém quer. Ninguém quer. O idoso. Aí acha um lugar. A prefeitura tem que comprar uma vaga, coisa e tal. Outros tem o centro de dia. A criatura fica o dia inteiro. A condução vai buscar, leva ali, faz uma alimentação, toma um remedinho, tarará, chega de tarde, pega a condução, vai para casa. Ah, mas escuta uma coisa, não tem vaga. Tem que ter. Tem que ter. É por isso que a gente vai lendo isso e falando, gente, quanta influência contrária na prática do bem. E eu fico muito contente com tanta coisa pelas quais passei e passo, porque é o seguinte, ao longo da existência, a gente vai vendo que o bem vence. Então, a nossa casa, Educandária Joana, 30 anos para estar num prédio novo, tudo novo, rematrícula, tarará, pré-profissional. Por que isso? Porque Deus nos testa. Você está preparado? É de gota em gota? É. E aqui, tá assim, ó. Espíritos, grave isso. Procura a discórdia e a destruição. Não vamos falar de guerra lá hoje, vamos falar da guerra dentro de casa, com a família, com as pessoas que, de repente, você não gosta de uma pessoa à toa, não é que você não gosta. Você olha assim, mas você é intuído pelos espíritos que não gosta daquela pessoa, mas você não gostar da pessoa. É isso aí. E nós não entendemos, achamos, não, aquela pessoa é isso, aquilo não é nada. Você está sob a influência dos inferiores. E para essas criaturas, não importa se está de mal, guerra é guerra, eu não quero saber de nada. Incrível, e vocês têm que entender isso. E nós estamos passando para vocês uma linguagem bem chula, bem clara, bem fácil, porque estudar não é fácil. Então está aqui, passando para nós agora. Quantas famílias, irmãos, o pai e a mãe desencarnam, brigam por causa do carro, por causa do quadro, por causa da herança, brigam, como se fosse ficar com isso pro resto da vida. Não. Isso é uma coisa harmônica. Vamos em frente. Vocês estão entendendo bem essa fala de hoje, porque eu pedi a Deus que me desse intuição para justamente clarear as mentes da nossa família espiritual. Nesse aspecto. Não ficar preocupado com a guerra, esse Brasil, esse negócio, está tudo certo, vai acontecer. A nossa família, a nossa profissão, nosso convívio, o que eles estão fazendo? Fica fácil ficar dentro de casa e não ver nada. Mas não pode. Oi, Estela, faz tempo que eu não vejo você. Boa noite, meu amor, boa noite. Então, essa questão está claríssima, hein? Está claríssima. Há espíritos que procuram a discórdia e a destruição. E quando destrói um lar, você sabe o que acontece? Saem felizes. Saem felizes. E vão fazer isso no outro lar. E aí o pessoal fica chorando. Porque não perdoou, porque não teve paciência, porque não teve tolerância. Eu já estou cansado de viver assim mesmo. Próxima questão. Que essa foi linda, hein? 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Aí, outra vez, voltando para a guerra convencional.
Certos espíritos podem chegar para o general e o general está pensando, como é que eu vou fazer para dominar, para destruir, para matar, para não sei o que lá. Certos espíritos podem entrar aí? Resposta: sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Se ele for do bem, vai acionar autoridades competentes para buscar a paz. A buscar a paz. Mas se é um espírito que não quer saber de nada, como vimos lá em cima antes, o Hamas não destruiu, não matou criança, adolescente, matou. Troco de nada, por nada. Então, é complicado. E aqui está aqui. Sem dúvida, eles podem sim. Ele não está nem aí. Ele está nem aí. Exemplo. Saí hoje com meu marido. Não, vou contar para você a verdade. O marido, outro dia, indo na sala de televisão, eu gosto muito de tapete, tropeçou e caiu. Caiu, mas graças a Deus não quebrou nada. Aí ele percebeu o seguinte, que ele precisa de companhia, certo? Tá bom. Aí ele veio aqui no meu escritório, eu estou sempre escrevendo, ocupado. Ele disse, assim não dá, olha bem, assim não dá. Agora, quando eu for sair para ir no Jaúcé para algum lugar, você vai comigo. Claro, marido, que eu vou, claro. Eu nunca fui porque você não quer, você quer ficar sozinho, você quer, entendeu? Então, ele já veio assim, aguçado para brigar comigo. Não encontrou guarida. Vou sim, bonitinho, eu adianto tudo, entendeu? É isso que a gente tem que ir entendendo da influência dos espíritos. E aí ele só fala para mim, obrigado, eu te amo, obrigado. Não é bom? Esse é o caminho. Então, está aqui a influência, e eu não estou falando só lá fora, hein, gente? Estou falando conosco, porque é necessário falar conosco. E aí, então, vem uma outra pergunta. Na 544, os maus espíritos poderiam suscitar maus planos, tendo em vista sua perdição? Quer dizer, está percebendo que você não se interessa por Jesus, que você não vai em nenhum local fazer uma oração, que você não se preocupa com o semelhante, que não importa que a criança está sem escola, que o velho não está amparado, que tem frio, todo mundo tira. Entende? Então a pergunta é, os maus influem a gente? Claro. Sim. Mas não tem ele seu livre-arbítrio? Ele tem, como nós temos. Mas como ele não gosta de nós, por dois motivos, ou por vingança de vidas passadas, não sabemos o que fizemos para os outros, ou por inveja, que você benquista, que você é amada, que você caminha, que você tem cabeça boa, que você quer o bem do outro. Pronto, ele não te gosta. Ele não é obrigado a te gostar, ele não é assim. Então, veja bem, eles têm o livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal, sim. Se seu julgamento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, suporta as consequências e faria melhor obedecer do que comandar. Tem mais uma coisa que eu preciso falar para vocês, muito importante. Infelizmente, as falanges menos esclarecidas são muito organizadas e elas possuem um chefe, 2 chefes, 3 chefes, e possuem, gente,
os espíritos infelizes, menos esclarecidos, entre aspas, pau mandado. Então ele descobre a Valderez. Ah, já quer fazer tal coisa? Vai lá, destrói, não deixa eu fazer. Se eu estiver com um pensamento negativo, eu vou ser influenciada, não vou fazer. Eles venceram, porque eles são organizados, mais do que você pensa. Todas as discórdias, as tristezas que acontecem em nossos lares, entende? Até algumas doenças, eles estão trabalhando. Então aqui, olha só, os maus espíritos poderiam suscitar maus planos, tá? Sim, mas eles têm livre-arbítrio, mas assim mesmo. E então, não importa porque, quando ele depois vai encontrar com o chefe dele, você não cumpriu a obrigação? Ai, não deu, porque agora a Valderez está orando muito, está indo no centro espírita. Ah, não, mas aquele outro vai na igreja tomar comunhão, tem Jesus no coração. Não consegui nada. Aí o chefão judia dele, castiga, gente, castiga. E ele implora para não fazer isso. Até um dia que ele se esclareça e resolva trabalhar na ótica do bem. Tudo tem seu livre-arbítrio. Do que eu te falo é de estudo, não é invenção. Então vamos embora. Na 545, o general de uma brigada, de uma coisa, pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado dos seus planos? Pode, presta atenção. Entende? A equipe de Caxias, Duques de Caxias, quando estava lutando para conquistar, nós perdemos o Uruguai. Entende? Os seus soldados estavam passando fome. E ele teve uma intuição. Chegaram até um pomar com laranjal e todos se fartaram de laranja. Melhoraram. Aí Caxias, escuta, essa luta é inglória, para que querer mais terra? Deixa o Uruguai fora, o Brasil já é tão grande. Ah, é isso aqui. Então, o general sim pode ter uma intuição maravilhosa. E cessa. E acabou. Ele não quer, ele não vai. O que poderia ter feito isso era o Hitler. Mas, no entanto, ele levou o Hirohito, levou Mussolini ao comunismo. E hoje nós temos familiares comunistas totais que não liga para a família, não liga para pai, não liga para mãe, não liga para avô. É assim. Família não existe. Mas influência dos espíritos inferiores. Precisa saber isso. E é por isso que nós temos que orar muito. Não adianta. O que a Amélia Rodrigues vai falar amanhã, depois da manhã, eu fiquei assim, meu Deus, se eu já orava, agora eu vou orar mais. Entende? Vamos em frente. Então vocês entenderam aqui que o general, frequentemente, ele pode sim e tomar uma atitude diferente, mas que vem, às vezes, de um espírito melhorado. Sem guerra, acabou. Ah, mas perdeu a guerra, não perdeu nada. É que não tem mais matança. A última questão da noite. 546. No tumulto do combate, o que ocorre com os espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta depois da morte? Então a criatura está lutando. Aí faz aquelas covas grandes para ficar dentro, para se defender, aí solta uma bomba, morre lá.
Esses espíritos, a pergunta é essa, esses espíritos nesse tumulto, depois vai viver, ainda se interessam pela luta depois da morte? Será que ele vai querer? Resposta: alguns se interessam, ligados à matéria. Outros se afastam. Buscam aí as cidades espirituais, são auxiliados pelos maravilhosos que saem das colônias, que são tantas, para ajudar aqueles que estão desencarnando. Mudam de rumo, começam a estudar, reencarnam maravilhosamente bem, outros trabalhos, entende? Então, presta bem atenção. Alguns se interessam ainda para continuar a guerra, outros se afastam. E no combate acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito está surpreso. Ai, eu não morri, o que eu tenho? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu vou pegar na arma de novo, eu vou fazer isso. Parecendo para ele que ele está ainda em ação. E aos poucos a realidade chega. Ele percebe: meu Deus, mas cadê? Eu não consigo nada. Eu quero pegar a arma, não consigo. Quero sair da cova, não consigo. Aí começa a perceber que deixou a matéria. Paramos na 547. Vocês viram essa lição? Eu trouxe bem para dentro do nosso lar, da nossa casa, porque a guerra maior está aqui dentro, é conosco. É uma mania de criticar os outros, é uma mania de achar: eu quero que meu filho seja isso. Você não manda nada, ele já fez opção de escolhas em vidas passadas. O que você vai falar para fazer? Eu quero. Não, você não quer nada. Você orienta, ajuda, suporta, dá o suporte material e moral e ora. Ora muito. Jesus, fortalece meu filho. Jesus, abençoa meu lar. Pede, lei da atração. Pedi, obtereis, pede, e vamos mudando. Oi, Rosângela, minha ex-aluna maravilhosa, olha aí quanta coisa que estamos vendo, princesa, muito boa noite. Marcos Serafim, o Marcos se perdeu hora hoje, você é o primeiro, ídolo. Seja bem-vindo, meu filho, muito amor, tá bom? Olha, e vocês vão percebendo, como eu sempre digo, uma coisa puxa a outra. E se vocês deixarem, eu fico falando 2 horas, não pode. Uma coisa puxa a outra. Você já pensou, essas pessoas que vão para a guerra, a família que deixa, o filho que deixa, a esposa que deixa tudo. A troco do que tem que obedecer o governo, tem que obedecer essa coisa e tal. Só que aquele que está lá em cima não vai se expor. Não vai. E você veja que quando Hitler viu que perdeu a guerra, ele se matou. E Mussolini, nossa, ele e a Claretta Petacci liquidaram com eles e penduraram na praça pública de cabeça para baixo. Então você percebe que a justiça divina, como é que é? A justiça tarda, mas não falta. Semeou, vai colher. Não tem, é lei de causa e efeito, não tem jeito, tá? Muito beleza. Então vamos em frente. Aí, no Evangelho, Marcos não tem importância, depois você vê o começo, filho, não tem importância, viu, Marcos? Você é muito querido. No Evangelho, aí é que está. Nós estamos na fala de Jesus, que a mão esquerda saiba, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita.
Você faz o bem, não precisa falar. O duro é quando você não faz e fala, mas eu fiz, ninguém faz nada sozinho. A gente faz as coisas com as pessoas, sozinho ninguém. E aí, nós vamos ter aqui de um espírito familiar, que em 1860, eu me identifiquei, eu procurei, não achei, só está mesmo um espírito familiar. Aí, esse espírito familiar vai falar sobre os órfãos. Veja bem, não tem órfão de pai vivo, gente? Não tem? Claro que tem. Nós vemos isso no educandário. E tem órfãos mesmo, e aí aparece um padrasto bondoso, entende? Está na proposta reencarnatória também. Então, aqui esse espírito quer falar agora, nos chamar a atenção para que cuidemos dos órfãos. Não é só para cuidar do nosso filhinho bonitinho, a melhor casa, o melhor carro, o melhor... Não é aqui. Ele está convidando aqui. Vamos para o texto. Meus irmãos, ele fala, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância e na adolescência. Existe isso? Claro que existe. Existe. Mulheres, mães, pais, obsediados, olha, Ana, vai com Deus, obsediados pelos inferiores, abandonam o lar, abandonam o filho e vai viver só das coisas materiais. A materialidade, a sexualidade. Então, aqui está falando. Essas criaturas têm que ser acudidas. O Divaldo fez isso, o Chico fazia. Eu não sei se cada cidade aqui dos que estão nos ouvindo, mas em Bitinga, a gente tem a Casa do Caminho com 72 crianças, tem o Criarte com 70, tem o SOS Educandário, onde eu sou diretora voluntária com 300, com uma prospecção para 400 no ano que vem. Então você veja bem, por que tem que ter isso nas cidades? Porque é o seguinte, hoje a família, ela corre para trabalhar e ganhar dinheiro e sobreviver. É verdade. Eu fiz isso. Dava aula 3 períodos, minha mãe que criou meus filhos. Então veja bem, que hora que esse pai vai ver a tarefa do filho? Não tem. Então, se o pai é esclarecido e a mãe trabalha, coloca a criança numa escola regular, bonitinho, e no contraturno, num projeto. Aí, vê a tarefa, e a realfabetização, e tudo aquilo que a gente já está cansado de falar. E, pelo menos, ela é feliz. A criança vai embora para casa de tarde, toma banho, janta, conversa com uma coisa, vai para a cama bonitinho, está tudo certo. É desse jeito. Pois que não podemos. Mas dá trabalho, eu sei. Deixa quieto. Então veja bem. E por que Divaldo fez isso? O Divaldo já fez melhor, gente. O Divaldo adotou no papel 648 crianças. Quem é o pai? Divaldo Pereira Franco. Quem é a mãe? Joana das Neves. Quando ele sabia o nome da mãe. Quando não sabia, é o caso do Jaraguaçu, apareceu na frente dele no cartório uma escritora espírita maravilhosa, Alta de Souza. O nome do pai, Divaldo Pereira Franco. Da mãe. Aí a Alta de Souza falou, põe meu nome. Nome da mãe, Alta de Souza. Olha aí. Entende? Então você percebe que a humanidade, ela melhorou bastante. Aqueles que não despertaram ainda,
O problema é de cada um segundo suas obras. Agora, aquele que despertou não deixa passar nada. Não deixa passar nada, tá bom? Então ele fala aqui: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância e adolescência, porque depois é criança, não? Deus permite que haja órfãos, para quê? Para nos exortar e lhes servirmos de pais. Tem aí uma explicação, tá vendo? Uma que é a proposta dessa criatura que o pai abandona, a mãe abandona, certo? Ou então morre, vai ficar sem pai e sem mãe. Outra é a proposta linda de quem faz a atitude desse consolo aqui, desse amor. Mas amar não é só ficar beijando, não. É dar o material e o moral e etc. Pronto, acabou. Não? Então ele está falando aqui: Deus permite que haja órfãos para nos convidar e lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criaturinha abandonada a impedir de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Aí é que está outra coisa importante. E é por isso que cá para vocês, eu sempre falo tudo, que a gente está o ano que vem no pré-profissionalizante. Trabalho de 14 a 18. Para a criança, o rapazinho, não entrar na droga e não ser aviãozinho. Ele vai ter. Ele, de repente, vai ser jardineiro, vai ser mecânico, vai ser eletricista, depende dos cursos que nós, se Deus quiser, vamos ter intuição de fazer. Mas é para isso, entendeu? Para não entrar no vício, que é a coisa mais fácil. É beber uma cerveja, beber duas, beber três, depois da cerveja uma maconhinha, depois da maconhinha a cocaína e assim vai. Não pode. A gente, pelo menos aqui, está ouvindo esse espírito familiar maravilhoso. E ele diz, quem estende a mão à infância abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Qual lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você. Então, olha a orientação dos espíritos, desse espírito familiar, para que a gente tenha uma trajetória linda, que vem orientando o livro dos Espíritos. Não é da nossa roupa. Aqui não tem botão, aqui não tem zíper, aqui tá. Não é isso, gente. É dividido que você pode. Uma coisa louvável, razoável. É tudo lindo, não? Aí ele diz mais. Olha, veja bem, grava. Quem estende a mão à infância abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. E quando você faz isso, você é mais saudável, você pensa melhor, você é dinâmico, você não tem preguiça. Se quer que alguém faça alguma coisa, realiza, dá para a pessoa mais ocupada que tem, que ela vai fazer. Agora, se oferece uma pessoa que não quer nada, não, eu já fiz minha parte, é desse jeito. Mas o espírito é imortal. A força que a gente tem é dele. O corpo pode sucumbir, mas a força é dele, do espírito em evolução. E aí esse espírito familiar fala:
Pensai também que frequentemente, olha que lindo isso, a criança que socorreis vos foi uma criatura querida na outra encarnação. Olha só! E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, aí é um dever. Por quê? Se eu auxilio alguém do educandário, vai. Então, estou fazendo minha obrigação. Então, proposta certa. Mas se eu lembrasse, essa foi minha avó, já não é uma coisa tão agradável, já passa um dever. Se for sua avó, você vai ajudar. Você entende? Como que o Espírito está chamando nossa atenção? Então, pensai, quando você socorre, aí uma criança, um velho, gente, ninguém quer saber de velho. Eu entrei no conselho não, como chama aquilo lá? Conselho Municipal da Pessoa Idosa, agora que eu estou vendo como que tem gente que não quer saber do pai, da mãe, do avô, da avó, e só pedido para mandar. Sim, se percebe? E aí a gente tem que arrumar mecanismos para ajudar. Agora, com criança, é tudo. Pior. Então, tem que prestar atenção. E se a gente soubesse quem é que está aqui, do nosso lado, ou no educandário, ou na Casa do Caminho, se eu souber, não é mais uma bênção, seria um dever. Está aí sua mãe, seu pai, vai ajudar. Vocês lembram daquele caso do Máscara de Ferro, do Divaldo? Máscara de Ferro era um espírito muito perseguidor, não gostava do Divaldo Pereira Franco. E ele, tudo que ele podia, ele fazia para derrubar o Divaldo. Ia pegar avião, fazia perder o avião, ia não sei o que lá, perseguia. O Divaldo sabia e orava, porque o Divaldo era um médium de conhecimento grande. E um dia deixaram uma pretinha, menininha, na porta da Mansão do Caminho. Pegaram lá. E aí veio um auxiliar do Divaldo, seu Divaldo, largaram uma criança lá. O que faz? Pega, dá banho e já dá mamar. Põe mamadeira. Tá bom. Pegou a criança. Foi ver a criança no berçário depois. Ficou contente. A menininha bonitinha, ajeitosinha, estava se alimentando bem. Chegou Máscara de Ferro e falou: hoje, Divaldo, hoje eu paro de te perseguir, porque você acolheu e acudiu a minha mãe. Viu? A gente conta porque é uma realidade. Não sabemos. E é bom que não saiba. Porque às vezes aquele filhão, aquela filhona, é um inimigo do passado, ou um amigo do passado. É assim que funciona o trem, tá? Vamos em frente. Assim, ele fala, esse espírito familiar. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão, na qual cai, porque as suas doações frequentemente são amargos. Não, ele está orientando aqui que toda criatura que sofre, criança, adolescente, idoso, acamado, parará, tem que merecer a nossa caridade, a nossa atenção. A gente vai fazer o que pode pela criatura. Porque eles estão passando uma situação bem amarga. Quantas vezes eles seriam recusados se, em casa, a doença e a privação não os esperassem? Piorou. Quando fica doente, aí que eles descartam os velhos. Eu tive um colega que os filhos colocaram no Lar São Vicente de Paula.
todo domingo ele ia no portão esperar os filhos. Você pode um negócio desse? E alguém aparecia? Desencarnou e, ai meu Deus, por que? Ah, não adianta mais. Não adianta mais. Assim, vamos fazer a nossa parte enquanto estamos na matéria. E o bem, e acabou. E aí, esse espírito familiar vai nos alertando, nos convidando à prática do bem, sempre. Quantas vezes eles seriam recusados à sua casa se aparecesse uma doença? Muito bem. Dai, ele está mandando, dai, delicadamente. Não é dando com ostentação. Eu estou fazendo, você não faz nada sozinho, já vou falar. Você tem que ter parceiro, diretoria, um monte de coisa, tá? Você não faz sozinho, você pode ter ideia, aí congrega. Dai, está mandando aqui, dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos. Ó, qual que é? Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. E agora que tem o WhatsApp, tem santinho, tem coraçãozinho, tem isso aí. Faz isso. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. Porque tem pessoa que tem vergonha da condição dela. Ela não quer ser aquilo, entende? Então, você vai evitar. Boas palavras, orienta, faz isso. Outro dia veio uma senhora aqui em casa, você aqui no escritório, pedindo uma vaga para 2 crianças, netinho dela, porque a filha trabalhava. Na hora. A mãe trabalha? Trabalha. Então tá arrumado. É assim. Boa palavra, atenção. Ah, não, vou pensar se tem vaga. Ah, agora está na lista de espera. Não quero saber, não quero saber. Entende? É assim, ó. Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos. O que é? Não é a lata de óleo, não é R$10 por mês. Uma boa palavra, uma carícia. Bebê, criança, um sorriso amigo. Ah, bateu na porta? Quem será? É assim, não? Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que está sangrando. E pensai que fazendo o bem, muito importante isso, hein? Trabalhais para vós e para os vossos. Isso ninguém pensa. Quando que uma pessoa, se aparece o câncer na família, aí, nossa, e agora? Como é que eu faço? Não, tá? Eu vou começar a ajudar, vou isso. Mas escuta uma coisa. O bem que você faz, não é, às vezes você não é um beneficiado. O beneficiado é o seu marido, é o seu filho, é sua nora, é seu neto, é seu bisneto. Porque não fica sem a recompensa. É isso que ele fala. Pensai que fazendo bem, trabalhais para vós, para você, e para todos os seus. Não pode parar. Então, ah, que coisa mais linda saber disso daqui, não é? Aí a gente vai arregaçar as mangas, mais e mais, tá certo? Então, na semana que vem, benefícios pagos com a ingratidão. A gente vai ver com carinho isso daqui. Vamos orar agora, que graças a Deus não saiu nada do ar. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que a gente trabalhou hoje o Livro dos Espíritos, porque eu preciso colocar isso no hoje, gente, no agora, na nossa família, nas pessoas com as quais convivemos. Nós trabalhamos, por exemplo, com 19 pessoas no educandário. Todo mundo pensa igual? É bonitinho? Espera, mas como que se trata? Tudo isso daí a gente vai aprendendo com o tempo.
Vamos orar. Deus, de amor e bondade, Jesus, o mestre, o médico, o companheiro de todas as horas. Benfeitores espirituais amados, que luta que vocês têm para que trilhemos o caminho do bem. Espírito protetor ou anjo da guarda de cada um da nossa família espiritual. Amados, primeiramente, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado até pelos problemas, porque vão nos tornando melhores, mais reflexivos na nossa conduta e no nosso caminhar. Obrigado, muito obrigado pela família que formamos. Obrigado, obrigado pelo lar, pelo trabalho. Obrigado pelas intuições, pelos pensamentos, pelo auxílio às nossas atitudes benfazejas. Obrigado. E agora, como sempre fazemos, cada qual vai pensar naquilo que você precisa melhorar, alguém que precisa vencer um obstáculo, que precisa da sua oração. Preciso pedir, obtereis. Peça, enquanto nós oramos. Peça com amor, com fé, com esperança. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que nos cercam venham em nossa ajuda quando estivermos em dificuldades, para nos sustentar, para que tenhamos decisões precisas e não vacilar. Deus, fazei com que esses amigos espirituais da luz nos inspirem a fé, a esperança e nos convidem rapidamente à caridade benfazeja. Que estamos entendendo bem. Que sejam esses espíritos para nós um apoio, uma esperança e uma prova da misericórdia de Deus, meu Pai, do Senhor. Fazei, enfim, bom Deus, que eu encontre junto ao meu espírito protetor, aos espíritos esclarecidos, a força que me falta nas provas da vida, que para o mais importante, resistir às sugestões do mal, dos inferiores, e vamos atrelar a fé que salva e o amor que consola e fortalece. Amados, podemos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que todos tenham dessa lição de hoje um chamamento, uma mudança para a sua evolução espiritual. Se você falar assim, olha, é perfeita, não. Eu pego isso aqui
e vou botar em prática. É isso aí. Fiquem com Deus, meus amores. Gratidão, gratidão por estarmos juntos. Muita paz. Meu carinho, meu amor. Beijo no seu coração. Fique bem. Fique. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Boa noite.